Declaro aberta a presente sessão. Solicito o deputado Álvaro que marque a sua presença e solicito a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 71ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2019, na Sala das Comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presentes os deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Henrique Arantes, Major Araújo, Vinícius Cirqueira, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Charles Bento, delegado Humberto Teófilo, Cairo Salim, doutor Antônio, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 5744/19 ao deputado Hélio de Souza, ao deputado Vinícius Cirqueira, o processo 5745/19 ao deputado Álvaro Guimarães, o processo 5746/19. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa, devidamente relatados os processos de número 5417/19, 4049/19, 5083/19 aos deputados Vinícius Cirqueira e delegado Humberto Teófilo, processo número 5087 aos deputado delegado Humberto Teófilo. Pela ordem, o deputado Vinícius Cirqueira devolveu o processo 3723/19 com voto em separado de sua autoria pela diligência da matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem, o deputado Henrique Arantes devolveu o processo número 4721/19 com voto em separado de sua autoria favorável à matéria. Submetido à discussão e votação, foi aprovado. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lhe é achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados, concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Momento é oportuno para devolução de matérias.
Prioridade é nós ou é essa porra sua aí? Hein? Falar. Não, o líder não vai, não. Vamos uns 8. Vamos ver agora à tarde se o governo tá lá, vamos lá? Eu sei. Vamos lá um. Bora. Boa, se você marcar. É. Senhores, processo 4054, Governadoria do Estado, veta integralmente ao autor de lei 114, 29 de maio de 2019. Esse projeto de autoria do deputado Bruno Peixoto foi distribuído para o deputado Álvaro Guimarães, relator pela rejeição do veto, vista ao delegado Humberto Teófilo, voto em separado pela manutenção do veto, vista ao deputado Bruno. Voto separado, deputado Bruno, pela aprovação do voto em separado, deputado delegado Humberto Teófilo, pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4283. Governadoria do Estado, veta integralmente ao autor de lei 127, 25 de junho de 2019, de autoria do deputado Hélio de Souza, distribuído ao deputado Vinícius Cerqueira, relator pela rejeição do veto, vista ao deputado Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno pela manutenção do veto, está em discussão. Pode discutir, senhor presidente. Pode discutir? Senhor presidente, eu quero dizer que, nesse caso, eu sou favorável à manutenção de veto, porque quando eu fiz o projeto de lei, houve uma busca na Procuradoria e não encontraram qualquer já nomeação antes de homenagem no trecho da BR-153 até Goiatuba. Acontece que, após o veto, numa procura novamente, nós descobrimos que existe da BR-153 até a GO 040. Por isso, houve essa falha nossa na hora de buscar fazer essa homenagem. Portanto, eu concordo com a manutenção do veto, no caso específico, porque já tem nome para esse trecho da rodovia. Então, o próprio autor vota pela rejeição do veto. Encerrada a discussão. Manutenção, senhor presidente. Manutenção do veto. É o último voto do deputado Bruno Peixoto, pela manutenção do veto. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordados permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência, deputado Vinícius. Senhor presidente, só para devolver aqui 3 votos em separados e uma relatoria de um projeto do deputado Cláudio Meirelles, já devidamente devolvidos aqui para a assessoria, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputada Leda. Gostaria de devolver à mesa o projeto 5445, devidamente relatado.
Obrigado, Leda. Processo 4383, Governadoria do Estado, veta integralmente autor de lei 157, 25 de junho de 2019, de autoria do deputado Leda Borges. Hélio Souza, pela rejeição do veto, deputado Bruno. Voto separado, deputado Bruno, pela manutenção do veto. Está em Questão de discussão. ordem, senhor Vossa presidente. Excelência. Gostaria de solicitar a retirada do voto em separado do deputado Bruno Peixoto, tendo em vista que ele foi apresentado fora do prazo estipulado no artigo 37 do Regimento Interno. E o que tem que ser votado é o do deputado Hélio Souza. Eu vou retirá-lo de pauta momentaneamente para que a nossa assessoria se certifique. Doutora Thelma, que nos informou, a Thelma informou ao gabinete a época que foi fora de prazo. A informação, Leda, é que está dentro do prazo, a informação da Questão de nossa ordem. assessoria jurídica. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Houve informação verbal para a minha assessoria, que é a doutora Iara, que é a minha assessora jurídica do gabinete, de que dos prazos colocados pelo deputado Bruno Peixoto, e que, portanto, foi fora do prazo. Questão Isso de eu ordem. disse, aliás, ontem eu liguei de novo no gabinete da comissão e foi-me dito, eu estava ao lado da doutora Iara ontem à tarde no gabinete, de que já haviam retirado, cumprindo determinação de Vossa Excelência na sessão anterior, de que o voto em separado do deputado Bruno havia sido retirado. Eu estava ao lado da doutora Iara quando essa informação me chegou ontem, no final da tarde. Essa é a matéria que tinha sido votada e eu revoguei a votação. Exatamente. É isso. Revogou reconhecendo que o voto estava fora de prazo. Questão de ordem, Sim, presidente. ontem foi a questão de ordem que eu fiz. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço vistas, solicito imediatamente o relatório pela manutenção. Está aqui a nossa assessoria, está aqui a procuradora da casa, fazemos imediatamente e nós entregamos dentro do tempo hábil. Questão de ordem, senhor Porém- presidente. Questão de vista passou. Só um Não segundo. estou pedindo vista, eu estou relatando que eu solicito vistas e imediatamente já encaminho a nossa assessoria que o faz conforme determina o regimento interno. Então, não vejo hora nenhuma ilegalidade na apresentação do voto, deputada Leda. Com todo respeito em relação ao tempo hábil para o nosso relatório, sempre cumpriu os requisitos legais. Agora, em relação ao tempo de espera na comissão, conforme regimento, por ordem de chegada na comissão, é um outro questionamento que, se nós formos entrar nesse debate, eu entendo que ele é inócuo, até mesmo pelo ato rotineiro da casa. De ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Vou repetir o que eu disse a Vossa Excelência ontem. Até pedi foi auxílio à mesa ontem. O pedido de vista, anteontem, perdão. O pedido de vista aconteceu dia 10 de setembro. E deveria ter sido devolvido dia 12 de setembro. E não foi devolvido. Nós ligamos na CCJ, a doutora Iara está aqui, dia 17 de setembro. E a Thelma e o doutor Nicolas afirmaram que o deputado Bruno não tinha apresentado voto em separado. Está aqui. O que tinha de ser votado. Bom, senhor presidente. Vossa Excelência. É palavra de um contra a palavra de outro. É a palavra da doutora Iara, que é advogada e do gabinete, servidora efetiva também, não é só comissionada, e não fui eu quem disse. Né? Eu vou suspender essa matéria para que a gente tenha sequência aqui e depois vamos decidir. Até porque
pouco ou nada vai adiantar. Eu repito, veto aqui, tanto pela manutenção, pela rejeição do veto, deputado Hélio de Souza, no plenário, isso não é nem citado. Quando é colocado o veto, você precisa de 21 para derrubar. Então, penso que nós vamos travar aqui uma discussão que, na prática, em nada vai alterar no plenário quando da votação. Vossa Excelência, deputado Hélio. Senhor presidente, é importante que a gente vá atualizando aquilo que pode estar tendo falhas. O regimento fala que você tem um prazo até 24 horas para apresentar o seu voto separado. Não é isso, Nicolas? Até 24 horas? Então, eu entendo que o deputado que pediu vistas, que não entregou lá na comissão até 24 horas, subentende que ele não tem direito a apresentar vistas, a apresentar voto separado. Por exemplo, aquele desconforto que nós temos de deputado apresentar voto separado aqui durante a sessão, de matérias que ele pegou vista há alguns dias atrás. Então, eu entendo que, a partir de agora, se faça um controle da comissão do horário que o deputado está apresentando a sua vista para evitar que esses imbróglios possam ser repetidos. Eu quero dizer que, a meu ver, essa é a correta e também concordo que a regra aqui na casa era no outro sentido, que a pessoa apresentava antes da votação. Senhores, eu vou sobrestar essa matéria e nós tomaremos essa decisão. Vamos para um veto da delegada Adriana Costa, 5416. Foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela rejeição do veto. Vista ao deputado Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno pela manutenção do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 48. É do deputado Hélio de Souza, veta integralmente ao autor de lei 109, de 29 de maio de 2019, distribuído ao deputado Hamilton Filho, relator pela rejeição do veto. Visto ao deputado Bruno Peixoto, sem manifestação, está em discussão. Discutir, senhor presidente. Vai discutir, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu sei que é uma questão de governo. Esse projeto de lei é do ano passado, lamentavelmente não foi aprovado no ano passado, foi aprovado esse ano, que dá a denominação Leonardo Menezes Rezende, à unidade de saúde de Quirinópolis. Senhor presidente, Leonardo Menezes Rezende é filho do ex-prefeito de Quirinópolis, ex-deputado Odair Rezende, e neto e sobrinho do ex-deputado, hoje conselheiro do TCM, Nilo Rezende. Então, foi rejeitado. E eu peço aos pares que, como não tem nome ainda para este logrador público, que seja mantida a rejeição do veto, já que o líder do governo não manifestou. Eu solicito aos pares para que a gente possa rejeitar o veto. Era essa a minha posição. Continua em discussão. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo com parecer favorável. 4950. Deputado Thales Barreto. Institui a campanha de conscientização contra o HPV. Distribuído ao deputado Hélio de Souza pela aprovação da matéria. Está em discussão. Vista. Vista. Deputado Vinícius. Processo 5367, Paulo Trabalho, dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos. Deputado Hamilton Filho, pela aprovação. Humberto Teófilo, voto separado. Delegado Humberto, pelo apensamento ao processo 2152. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5377, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre a proibição da retirada de medidor de energia. Deputado Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5360, deputado Wagner Camargo Neto, concede título de cidadania que especifica a Celso Leonel Carpenedo,
Antônio Gomide, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5539, deputado Cláudio Meirelles, expõe sobre a e psicopedagogia nas unidades de ensino da rede estadual. Distribuído ao deputado Antônio Gomide, relator apensamento ao processo 1424, está em discussão. Encerrado. Vista. A Virmontes Cruvinel, vista ao Vinícius. Processo 4539. Deputado Bruno Peixoto, permite a extração, industrialização e comercialização dos minerais de elementos terras raras. Carlos Cabral, pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista. Vista ao Vinícius. Processo 4954. Adriana Corse, altera a Lei 19.898, de 24 de julho de 2001, concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência e meio passe para os estudantes do ensino superior no sistema de transporte coletivo intermunicipal. Carlos Cabral, pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista. Vista ao Diego Sorgado. Processo 5380, Major Araújo, expõe sobre idade de militar da reserva não remunerada para fins de convocação ao serviço ativo da Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Vista. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Vista, presidente. Vista ao Diego. Processo 3760, deputado Paulo César, institui a obrigatoriedade de divulgação das informações referentes às obras públicas paralisadas no âmbito estadual. Distribuído ao deputado Virmontes Cruvinel, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3964. Delegada Adriana Costa expõe sobre as formas de registro e de divulgação de dados de violência contra crianças, idosos, negros, mulheres, índios, homoafetivos e pessoas com deficiência. Distribuído ao deputado Virmontes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2572. Deputado Diego Sorgato expõe sobre a política estadual de uso da cannabis para fins medicinais e distribuição gratuita de medicamentos prescritos à base da planta inteira ou isolado, que contém em sua fórmula as substâncias canabidiol. Atribuído ao deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados. Posso ver? Hã? Já foi? Já foi. Permaneço como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Mandei mensagem. Salim Chail. Não, e é titular, não. Senhor presidente, uma questão de ordem. Vossa Excelência. Essa matéria, deputado Diego Sorgato, ela é interessante. Inclusive, o governo federal, essa semana, já liberou, através da Anvisa, regras para uso desse produto para fins medicinais. Eu só vejo, deputado Diego, que seria talvez bom Vossa Excelência pedir para emendá-los em plenário e tirar a distribuição gratuita, porque ela não vai acontecer, é muito complexa. E aí tem as regras que a Anvisa permite, e entre elas seria que o médico solicitasse o medicamento, tivesse autorização via e-mail da Anvisa, e aí o paciente poderá requerer o medicamento. Então, no meu entendimento, se Vossa Excelência tirasse a distribuição gratuita, talvez ia conseguir com maior facilidade vislumbrar esse atendimento. É só uma sugestão. Muito obrigado, senhor presidente. Diego Presidente, Sorgato. Obrigado, presidente. Eu queria até contribuir com essa matéria. Isso aqui, na verdade, presidente, é um trabalho já de anos. Eu comecei no mandato passado
onde nós tivemos a boa oportunidade de aprovar um texto um pouco diferente desse, mas que foi vetado e agora nós representamos com alguns ajustes, né? O relatório, inclusive, do deputado Henrique Arantes tem até algumas alterações, mas pontuais, nada que muda o mérito, o caráter da matéria. Até Por isso porque que- o Henrique é um profundo conhecedor da matéria, na verdade. Da cannabis, o senhor fala, né? Não, do projeto de Vossa Ah, Excelência. então tá bom, Do presidente. projeto. Me desculpe. Então, nós tivemos, inclusive, doutor Hélio, a oportunidade de realizar aqui no primeiro semestre uma grande audiência pública, onde nós recebemos aqui, né, vários pacientes que já tiveram a oportunidade de se tratar com o CBD, com medicamento à base ou do CBD, do THC, mas, na verdade, essa questão da distribuição gratuita, ela foi propositalmente colocada porque muita gente hoje, que infelizmente não tem condição, não tem acesso ao medicamento. Esse medicamento é caro para danar. É um medicamento que hoje só se encontra se importando ele, né, compra em dólar, caríssimo, e ninguém tem a oportunidade, que não tem condição financeira, de ter acesso a ele. Então, a gente está aqui justamente colocando a oportunidade para que, isso tem no texto da matéria, inclusive, doutor Hélio, para que depois de autorizado judicialmente, né, através de prescrição médica e também com um relatório favorável da Anvisa, possa receber de forma gratuita, né? Claro que se encaixando nos critérios aí de baixa renda. Então, é justamente para a gente atender as pessoas que né, infelizmente não têm oportunidade de comprar, mas de se tratar, né, à base desse medicamento também. Inclusive, para adquirir, tem uma complexidade. Né? Tem muita gente que viaja, por exemplo, para os Estados Unidos, quer trazer e não é simples assim. Né? Pelo decreto dessa semana, senhor presidente, atinge o objetivo, só que no meu entendimento, dificilmente o Estado vai comprar para distribuir, de acordo com a solicitação. É um medicamento caro, né? Provavelmente. Processo 3023, Lucas Calil, altera a Lei 16.140, 2 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização, regulamentação, fiscalização e controle dos serviços correspondentes. Hamilton Filho, relator pela aprovação, vista ao deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno pela dirigência da Secretaria de Estado de Saúde, voto separado pela dirigência aprovado, voto separado conclusivo pela aprovação da matéria e do relatório apresentado pelo relator. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1018, Alisson Lima, expõe sobre a implementação, regulamentação e fiscalização do transporte complementar coletivo de passageiros realizados por profissionais autônomos nos municípios com mais de 20 mil habitantes. Distribuído ao deputado Álvaro Guimarães, relator pela rejeição, vice-deputada Leda, Carlos Cabral e Antônio Gomide. Voto separado do deputado Carlos pela aprovação, vice ao deputado Bruno. Voto separado do deputado Bruno pela dirigência à Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, nós vamos agora votar processos que estão aptos também a serem votados, só que pela rejeição. Todas essas próximas matérias. Presidente. Desejar boas-vindas aqui aos gestores jurídicos que estão na casa. Sejam bem-vindos. Processo 5117. Deputado Henrique Arantes, autor da matéria. Uma lei ordinária, altera a lei número 13.902, de 4 de setembro de 2001. Foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela rejeição da matéria. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista, Vossa Excelência. Processo 2490. Você vai devolver com voto. Delegada Adriana Corse, obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. Vista, senhor presidente. Vista.
Distribuído ao deputado Virmontes Cruvinel. Relator pela diligência, aprovada a diligência. Relator pela rejeição. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista Vista. a Leda, vista ao Hélio e vista ao Virmontes. A Leda, Hélio e Vinícius. Como é que é? Não entendi. Processo 1194. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Apenas informar aos gestores governamentais que nós já fomos na Procuradoria, nossa assessoria, e o projeto contém vício de origem e estão preparando um parecer na Procuradoria da Casa e nós vamos juntá-lo no momento oportuno. Processo 1194. Coronel Adailton. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais às entidades empresariais instaladas ou que vieram a se instalar no Estado de Goiás. Álvaro Guimarães, relator pela diligência da Secretaria da Fazenda. Aprovada a diligência, relatório conclusivo é pela rejeição da matéria. Está em discussão. Vista, senhor Vista, presidente. Vista ao Hélio, a Leda e ao Vinícius. (3720). Virmontes Cruvinel dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial de medicamentos. Distribuído ao deputado Presidente. Álvaro Guimarães, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista, presidente. Eu estou com a Vista. vista aqui, apresentando um voto em separado. Se Vossa Excelência puder, inclusive, já anexar e colocar na pauta. Tá. Sendo assim, Mas, eu já solicitou devolvo vista. imediatamente aqui, junto com o Diego Sorgato. Ok, pega aí. Processo 4884. Tiago Albernaz declara de utilidade pública a entidade que especifica Centro Espírita Mensageiros da Luz, sede município de Goiânia. Distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4583, Antônio Gomide, torna obrigatória a destinação de um percentual da receita bruta arrecadada pelo Estado, proveniente de multas de infração à Lei Federal 9.503, de 26 de setembro de 97. Lucas Calil, pela rejeição da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. (4570). Júlio Pina estabelece que o proprietário do veículo ou infrator deverá receber a notificação de infração por via eletrônica em tempo real. Distribuído ao deputado Álvaro, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista, presidente. Vista ao deputado Hélio de Souza. Processo 3720. Virmontes Cruvinel dispõe sobre a propaganda, publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação. A matéria foi colocada em discussão. Diego Sorgato solicitou vista, estava pela rejeição. Ele apresenta um voto separado pela aprovação, pede destaque. É esse voto que eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria. Permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Questão de ordem. Vossa Excelência. Eu votei favorável, até mesmo porque eu quero estar bastante próximo ao deputado Virmontes, porque realmente ele tem, Virmontes, Cruvinel, Abrão, tem crescido muito politicamente, junto ao governo, e eu percebo a credibilidade cada dia, principalmente nesta manhã. Senhor presidente, eu sendo de forma muito bem lembrada pelo colega... Virmontes Cruvinel
Abrão, o nome? Talvez Visconde, né, Vossa Excelência? Ah, sim. Tá. Senhor presidente, apenas para registrar aí a mensagem do nosso líder, a quem tem uma profunda admiração e sempre caminho mais perto dele, para registrar que fiquei feliz com a sugestão aí do convite à ex-senadora Lucevânia. Só feliz? Extremamente Extremamente. feliz, senhor Sim. presidente. E até porque haja vista a sua experiência na área como assistente social, engajada em todos os seus mandatos nessa área social, eu creio que poderá contribuir muito, não só em governo, mas com todo o estado de Goiás. Então, registro aí essa profunda admiração por essa escolha. Até porque a Lúcia, para buscar dinheiro em Brasília, é um avião, na verdade. Conhece bem, né? Foi deputada federal, senador, enfim. Processo 4953. Deputado Bruno Peixoto dispõe sobre a proibição de corte no fornecimento de energia elétrica nos horários e em dias em que determina. Álvaro Guimarães, relator pela rejeição da matéria, está em discussão, é encerrada em votação. De ordem. Vossa Excelência. Gostaria de pedir vistas, até mesmo porque eu entendo, Álvaro, eu entendo que juridicamente a Procuradoria posicionou o contrário, só que eu acho inadmissível, porque a Enel e até a própria Saneago chega na casa do cidadão na sexta-feira, 18h30, para cortar a energia e a água. Então, eu acho que isso é um desrespeito para o contribuinte. Então, eu gostaria de pedir que o voto fosse pela rejeição em relação ao Álvaro, que eu entendi que acompanhou a Procuradoria. Senhor presidente, vou pedir vista dessa. Pela ordem, senhor presidente. Vista Vossa Excelência, questão de ordem, deputado Álvaro Guimarães. Eu vou repetir, deputado Bruno Peixoto. Eu não gosto de ser contra nenhuma das matérias apresentadas por deputados. Mas para não cometer tantos erros que às vezes cometem aqui, primeiro eu faço um pedido à nossa assessoria jurídica, através da Procuradoria desta Casa, para que eu tome a minha decisão. E todos os projetos, eu vi aí vários projetos com voto contrário meu como relator, embasado naquilo que é constitucional ou não. Então, eu queria dizer para os interessados que o nosso voto aí é de acordo com a Constituição estadual e federal, por isso é que nós votamos dessa maneira. Eu quero cumprimentá-lo. Aqui é uma comissão de Constituição, Justiça e Redação, né? Não é voto de compadre. Então, o senhor está de parabéns aí, até porque usa sempre a Procuradoria da Casa. Vossa Excelência, deputado Bruno. Eu entendo, Álvaro. Eu vi que se acompanhou o voto da Procuradoria, mas a questão de justiça, que eu acho também que a gente pode debater nessa casa. Porque é difícil para um cidadão que trabalha de segunda a sexta, e às vezes no sábado, chega na sua casa às 18h30, com a energia cortada. O que cabe a ele fazer? Então, eu acho que a gente tem que impor isso a estas empresas de serviços que eu entendo essenciais e não permitir que o façam às vésperas de feriado e também nas sextas-feiras ou finais de semana, para que não haja interrupção. Eu entendi que o seu voto veio acompanhando a legislação federal, que ela impõe horário comercial, só que o horário comercial, para a companhia, eu entendo até sextas 18. Mas o trabalhador, ele chega na casa dele, a família toda que está trabalhando, chega às 18h30, 19 horas, 19h30, e não consegue mais achar uma agência lotérica ou até mesmo um banco para pagar a conta, que ora em atraso por esquecimento ou por dificuldade econômica. Então, eu vejo que a justiça também tem que se fazer presente em alguns casos que a gente analisa. Então, foi por isso o motivo que eu coloquei, sabe o carinho que tem por Vossa Excelência e sei que veio acompanhando com base na legislação federal. Eu tenho essa consciência e gostaria de pedir ao Vinícius, se puder analisar com base na justiça. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Líder do nosso governo, deputado Bruno Peixoto. O que adianta a gente aqui demonstrar com coração e não com a razão?
essas empresas vão entrar na justiça e vão derrubar aquilo que eles vão dizer o seguinte, olha, essa Assembleia só vota matéria inconstitucional, a favor. Tá? Porque eles não vão deixar por menos. Nós vamos votar, vamos dar essa condição, ficarmos aqui todos felizes, alegres, e depois cai por terra. Então, por isso é que a nossa opinião é dessa maneira. Tá? Eu estou aqui há muitos anos e tanta lei ser aprovada inconstitucionalmente e depois cai por terra, porque os interessados entram na justiça e ganham a parada. É por isso que nós votamos dessa maneira. Presidente. Pela ordem. Vossa Excelência, primeiro Vinícius, depois Salim. Senhor presidente, eu entendo aqui o argumento do deputado Álvaro Guimarães, mas eu pedi vista da matéria e já quero adiantar aqui a Vossa Excelência, deputado Bruno, que eu vou fazer um voto separado pela aprovação e com uma emenda ainda, porque, ao meu ponto de vista, o cidadão ele precisava ser comunicado antes, dar um prazo de 3 dias, 24 horas, sei lá que seja, porque é assim que todo cidadão tem que ser notificado previamente, ó, se não pagar em 24 horas, 48 horas, nós vamos cortar, porque água e energia é algo essencial na vida de qualquer cidadão. E eu falo isso com um profundo conhecedor da matéria, então tenho certeza absoluta que é uma questão de justiça, mas vou fazer, já tive várias vezes já, viu? Obrigado, senhor presidente, só um argumento aqui. Salim. Como relator da CPI da Enel, essa é uma matéria obviamente fundamental, tendo em vista a sensibilidade que nós temos que ter com os problemas da população, né, deputado Bruno? Cumprimento Vossa Excelência por essa sensibilidade, mas a questão, deputado Álvaro, a Companhia de Energia não vai nem entrar na justiça, ela só não vai cumprir. Obedece à ANEEL, é matéria federal de competência da União, ela simplesmente não cumpre. No final agora da CPI, nós estamos tentando um termo de ajuste de conduta com a Enel. Eu sugeriria até que mais deputados estivessem presentes na reunião com o presidente da Enel Goiás, doutor José Luiz Salas, para que houvesse bom senso dessa empresa, até porque familiares de idosos ou de pessoas que têm doenças ou crianças de colo ficam o final de semana todo sem energia elétrica, muitas vezes, porque não conseguiram pagar numa sexta-feira e não tem possibilidade nem da religação de urgência, tendo em vista que eles demoram 48 horas. Então, é uma questão de bom senso, legislar aqui realmente não vai adiantar. É isso. Enquanto isso, a ninhada de gato vai aumentando. Gato, tigre. Processo 3970. Deputado Virmondes Cruvinel já não está mais presente. Senti sua falta, mas o projeto é do Henrique Arantes. Proíbe o uso dos agrotóxicos no âmbito do estado de Goiás. Deputado Hélio de Souza, relator pela rejeição da matéria. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista ao Vinícius. Processo 1696, delegada Adriana Corse. Aplica a não incidência de imposto sobre transmissão, causa morte, situação, ITCD, aos imóveis de habitação de interesse social, doados pelos municípios. Antônio Gomide, relator pela aprovação da matéria, vista ao deputado Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno. Pela dirigência, Secretaria de Estado da Economia, aprovado voto separado pela dirigência. Voto separado conclusivo é pela rejeição da matéria. Está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Vinícius. Senhor presidente, essa matéria apresentada da deputada Adriana Corse, eu, por ter sido superintendente de habitação, sei da importância que ela tem. A pessoa é detentora do imóvel, ganha uma propriedade ou um lote de interesse social, ou seja, a pessoa que já precisa dessa moradia, muitas vezes ela não consegue fazer o seu registro do seu imóvel porque essas taxas elas são cobradas. Então, essa incidência, essa transmissão do imóvel de uma habitação de interesse social para que possa transferir para um parente por falecimento, por causas mortes, eu acho que essa é uma matéria relevante. Não concordo com o voto separado do deputado Bruno pela rejeição. Quero anunciar aqui que vou votar aqui contrário para que a gente possa apreciar aí o parecer favorável do deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, pela ordem.
Nesse caso aqui hoje eu estou como suplente do deputado Vinícius, mas eu concordo com o parecer do deputado Bruno, porque a classe média goiana sempre vai ser a única que paga imposto. O cidadão já ganhou a casa dele, ou seja, o governo já ajudou. Aí quando ele morre e vai transferir a casa, ele não vai pagar o imposto e a classe média continua pagando, tudo no colo da classe média. Não dá. Não dá. Se a gente parar aqui o tempo inteiro de ficar tirando impostos da população, eu não sei onde é que isso aqui vai parar, porque 83% da arrecadação vai para pagar a folha. Como é que nós vamos fazer, Bruno? Continua em discussão. Encerrado. Para encaminhar voto, senhor presidente. Vai encaminhamento de voto, deputado Vinícius. Senhor presidente, é lamentável nós aqui tentar legislar para taxar o pobre. É um trem, assim, absurdo, até citar nome aqui. O cara tá lascado, ganha um lotinho lascado lá. O cara precisa registrar. Quem já entregou uma escritura na vida para uma pessoa que precisa, o cara, eu acho que a alegria de receber uma escritura ela é igual ou é até maior quando ele ganha uma casa. O cara ganhou uma casa porque ele precisa. Ninguém ganha casa, ninguém ganha lote e fica em fila aí, 50 mil pessoas só na fila de inscrição aqui de Goiânia. Você ficar, quem tem condição de pagar para ganhar uma casa hoje, senhor presidente? Para ganhar uma casa hoje, o cara não pode, a renda familiar dele não pode ser maior do que 3 salários mínimos. 3 mil reais. Marido, esposa, 2 filhos, às vezes ainda cuida da mãe, da sogra. E aí, pessoal, muitas vezes o cara não pode ter um cheque moradia, o cara não pode pegar um empréstimo no banco porque não tem um registro do imóvel. Então, é algo assim, senhor presidente, que lamentável a gente ouvir comentários que o cara ganhou uma casa, tem que deixar de pagar mesmo, é ITCD, é o registro da casa, é o bem, é ganhar e não levar. Então, senhor presidente, eu vou manter aqui o meu voto aqui pela rejeição aqui do parecer e vou votar aqui, tomara que consigamos aqui chegar aqui ao relatório do deputado Antônio Gomes, senhor presidente. Gostaria de encaminhar o voto? Para encaminhamento de voto, deputado Bruno Peixoto. Deputado Vinícius, em relação à opinião de Vossa Excelência, eu, deputado Salim e a grande maioria, sem sombra de dúvidas, não discorda de Vossa Excelência. Nós não discordamos. O problema é que o ITCD é o imposto de transferência quando faz o ato de doação ou também partilha, inventário, tem que se pagar a taxa. Eu concordo extremamente com Vossa Excelência. Porém, essa é uma legislação que não é pertinente ao Poder Legislativo, porque se no dia de amanhã qualquer parlamentar apresentar um projeto reduzindo receita, eu entendo a questão da justiça e inúmeras são as matérias que voto favorável. Inúmeras são as matérias que voto favorável, deputado Virmontes, pela questão da justiça. E Vossa Excelência sabe muito bem disso. Agora, essa matéria, deputado Virmontes, deputado Diego, de autoria da deputada Adriana Corsi, ela tem um caráter social que eu defendo. Porém, deputado Diego, imagine no dia de amanhã, Vossa Excelência, prefeito de uma cidade, e os vereadores apresentarem a redução do ISS para determinado segmento. Porque a teoria, ela é muito bonita, deputado Vinícius, e eu concordo com ela, acho que Vossa Excelência está coberto de razão. Porém, retirar recursos do governo, do Estado, não é competência do Poder Legislativo. Eu entendo a questão da justiça, sou favorável à matéria, sou favorável à ideia, porém, nós não podemos legislar sobre essa matéria, a redução. Eu acho que nós temos que debater esse tema, até proponho a Vossa Excelência que promova uma audiência pública, chame os proprietários de cartório, chame o Poder Judiciário para participar desse tema. Porque eu entendo que Vossa Excelência está coberto de razão. Você tem que pagar a taxa para o inventário, ou a taxa do governo para a doação, o ITCD. Então, nós temos que debater sim. Então, só estou justificando que, por uma questão de justiça, sou favorável. Só que se nós retirarmos esse recurso.
nós podemos ter dificuldade. Senhor presidente, por decurso de prazo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para terça-feira em horário regimental.